Olá, pessoal! Estamos aqui com mais um Pod Grazi, porque mulher pode estar aonde ela quiser e na hora que ela quiser. E hoje eu tenho uma convidada muito especial, que nós vamos falar sobre a educação, a importância que tem a educação na vida das crianças, dos jovens e principalmente, na construção e fortalecimento de uma sociedade. E eu trago para vocês uma pessoa que eu admiro muito. Eu falei que o Pod da Grazi seria um programa de verdades, um programa humanizado e que a gente está aqui para aproximar a sociedade das pessoas que fazem a diferença. E a Cleo, que é a minha convidada de hoje, é uma dessas pessoas. A Cleo esteve na direção de um colégio, o SEMOS, que é um colégio municipal para crianças, no bairro Icaraí, que foi lá que eu a conheci, quando eu ainda era conselheira tutelar. Mas antes disso, a Cleo, ela vai contar para nós hoje um pouco da sua história, o que fez a Cleo se interessar pela educação e por que a Cleo fez um trabalho tão diferente, assim, um trabalho de paixão, que ela se envolveu e realmente se dedicou por tantos anos a cuidar e a servir a sociedade através do ensino. Cleo, minha amiga, muito obrigada por estar aqui, tá? A você que está assistindo esse programa, você ainda não compartilhou, compartilhe, porque tem novidade, tem muita coisa interessante. E eu falo, a cada programa a gente se emociona mais com essas mulheres que fazem tanto por Salto, tanto pelo Brasil e que poucas pessoas conhecem e reconhecem. E reconhecimento tem que vir em vida. Eu falo isso, né, Cléo? Depois que foi, já era. Com certeza. É aqui e agora. Com certeza. Tá? Então, compartilhe o vídeo para que mais pessoas assistam. Entre lá no nosso podcast e venha nos seguir. Cléo, minha querida, ótimo estar com você. Fique à vontade e se apresente aqui para os meus espectadores. Eu que agradeço, Grazi. É de coração mesmo que eu estou aqui. Muito grata pelo convite, né? Você sempre esteve por perto, mesmo quando eu estava já na direção. Você já sempre estava cuidando lá, me ajudando a cuidar dessas crianças. Eu sou a Cleo, fui diretora de Salto da escola SEMOS 6, da rede municipal, e hoje eu sou uma aposentada. Graças a Deus. Né? Um pouquinho triste por ter que deixar a profissão, mas eu deixo assim, que os outros jovens venham e ocupem o lugar, porque a gente sabe o momento que a gente tem que parar para dar lugar a outros. Muito bem. Cleo, você tem uma representatividade muito forte para nós mulheres, porque as mulheres... Obrigada. É difícil ter uma mulher na direção. Aí você fala assim, mas direção de escola? Direção de escola. Que função importante. E ainda mais sendo uma mulher negra. E o que te levou, Cleo, a entrar para a educação? Por que você escolheu ser educadora? Esse sonho nasceu de criança. É uma criança, né? Porque eu tinha apenas 12, 13 anos de idade quando o meu pai faleceu. E o meu pai faleceu de um acidente. E eu vi o meu pai indo embora. Então, é traumatizante, né? Eu tinha irmãos menores e a minha mãe era analfabeta. Ela não sabia ler de jeito nenhum, nada, nem o nome dela. E nós fomos roubados pelo sócio do meu pai. Meu pai era sócio de uma máquina de arroz e a minha mãe, não sabendo ler nem escrever, ela colocou o dedo lá nos documentos, que ele disse que se tratava de documentos para regularizar algumas coisas lá, que a gente não entende. E eu acho assim que eu nasci já assim uma mulher forte, diferente. Sou a mais velha da família de 5 irmãos, né? E isso ficou martelando em mim. Então a minha mãe pegava livros e ela contava a história pra gente da imaginação dela. Então eu achava que a minha mãe sabia ler antes, pelas histórias que ela contava. Só quando eu estava nessa idade que eu vi que que minha mãe foi roubada, que eu fui passando a entender as coisas. E ela me emancipou para que eu pudesse estudar à noite. Porque queria estudar. E eu fui estudar.
eu ensinei minha mãe a ler, ensinei a minha mãe a assinar o seu nome. E as histórias que a minha mãe contava da imaginação dela, eu comecei a buscar livros na biblioteca da minha escola. E na minha cidade, como é uma cidade muito pequena, a biblioteca era num clube. E eu ia lá pegar os livros. E vocês precisavam de ver a cara da minha mãe quando eu lia para ela as histórias da Branca de Neve, Cinderela, e ela via as imagens e ela entendia que aquelas imagens eram histórias que ela contava para a gente de cabeça, o que ela tinha ouvido falar. Então, foi uma dessas coisas. E já quando eu estava lá naquela época, né, era quinta, sexta, sétima e tinha o primeiro colegial, onde a gente tinha que se decidir o que a gente queria ser. Então eu pensei comigo, eu quero ser professora, porque nunca mais eu vou deixar nenhuma mãe, nenhuma menina, nem um menino ser roubado por não saber ler e nem escrever. Que ele consiga ter algo na vida dele. E foi assim que eu tomei minha decisão. Aí, no tempo era normal, então eu fiz o normal na minha cidadezinha. Concluí, depois mudou a grade para magistério, e na minha época não tinha educação infantil, nem na grade do normal. Era só, se chegava até o quarto em pronto. Tudo bem. E assim eu segui, e hoje eu fui tomando gosto e me aposentei como professora, como diretora, como uma pedagoga. Que linda história. Olha, eu fiquei emocionada. Eu não sei você que está ouvindo esse episódio, mas assim, é realmente uma coisa, né? Uma vocação e uma sensibilidade de um amor, que esse programa a gente fala muito do amor. O amor, o respeito que você teve pela sua mãe. E quantas pessoas nesse país realmente são roubados, são enganados, né? Até assim, políticos tiram proveito porque a pessoa, muitas vezes, exatamente, ela não tem alfabetização e ela acha que aquilo que estão prometendo e falando para ela é o melhor. E quando estão sendo lesadas. Quantas histórias iguais às suas, que é uma história verdadeira, acontecem no Brasil? E que lindo que você fez pela sua mãe. Porque a sua indignação, né? Aquele senso de justiça, acabou fazendo com que você fizesse disso uma bandeira de luta, colocasse mais amor no seu ofício. E abençoado foram os alunos que passaram pela tia Cléo, né? Eu imagino. Que aprenderam com uma dose maior de amor, de indignação e de falar, olha, não é assim que as coisas são. Nós precisamos ter conhecimento. Ai, Cléo, muito linda a sua história. Eu não conhecia essa história da Cléo. Fico muito feliz por ter essa oportunidade de conhecer, porque eles também estão tendo a oportunidade de conhecer. E eu queria te perguntar uma coisa, Cléo. Falando agora da direção de uma escola. Você foi diretora de uma escola municipal, passou por muitas gestões. Nossa, eu imagino ser diretora de uma escola do município. Não deve ser fácil, porque entra funcionários, sai funcionários, né? Hoje são poucos profissionais que querem seguir carreira, uma carreira pública. Em Salto não tem plano de carreira, então não tem a motivação para que os funcionários talvez continuem ali e se dedicando, né? Não tem, pelo menos não tinha, né? Então, como que foi esse desafio na sua vida? Quando chegaram para você e falaram, Cléo, agora você vai sair da sala de aula para se tornar diretora. Foi assim ou foi de outra forma? Não, foi totalmente assim, foi de uma outra forma. Porque primeiro você tem que amar o que você faz. Você tem que gostar. Tudo aquilo que você faz, você tem que fazer com amor. Senão, não seria possível. E tudo que eu aprendi antes de ser uma professora, de ser uma diretora, eu coloquei um pouquinho de amor. E não tenho vergonha de dizer que eu fui empregada doméstica, que eu trabalhei na roça, que eu fiz isso. Não. Isso fez com que eu crescesse humanamente e me tornasse uma pessoa cada vez melhor.
Aqui em Salto, minha trajetória começou da seguinte Você forma. nasceu em Salto? Não, eu nasci em Guaraçaí, que é a minha cidade que eu amo, né? É minha terra natal. Foi lá que eu me formei e eu amo a minha terrinha lá. Mas eu vim para Salto em 94. Eu vim para a cidade de Salto em 94. Eu vim para cá. Eu saí de um colégio onde eu trabalhava lá na minha cidade de Birigui, que eu estava morando lá, e nós viemos embora para cá. Aí eu vim para cá, muitas pessoas disseram assim: nossa, mas você vai sair da escola, você vai para cá, não tinha concurso. Eu cheguei aqui, não tinha concurso. Então eu esparramei uns currículos de professor por aí e fui trabalhar na Taasa, costurar. Eu fui costurar calça jeans. Trabalhando na Taasa, eu fiquei só um ano, eu já comecei a trabalhar no Sindicato dos Metalúrgicos à noite. Eu trabalhei aqui em Salto Na alfabetização de adultos, que as empresas estavam exigindo que os funcionários... Não, na verdade, era um plano governamental, né? Que os funcionários soubessem a ler e a escrever todos... Para reduzir a taxa de analfabetismo. Exatamente. Então, eu fui trabalhar, fui indicada por uma amiga, né? Aí lá eu me deparei com pessoas maravilhosas. Uma delas, o seu Wilson Roberto Quevezen, o Teteia, que na época era jovenzinho, tinha muitas pessoas bacanas lá. O Vlad, que era o diretor na época, e eu comecei a trabalhar lá. Aí depois eu fui para a Lua Crescente. Na Lua Crescente, na educação infantil, ali na Pio 12. Eu trabalhei lá por quase 10 anos. Com a Mércia, com a Juliana Sala e com a Mércia Falsini. Foi uma escola, uma faculdade para mim, porque elas também são mulheres que eu admiro, são muito inteligentes. A Mércia também foi muito bacana, tal. Saindo de lá, eu fui para a prefeitura. Em 2000, eu fui trabalhar de contrato. Naquela época. Aí eu passei pela educação infantil lá na creche, na prefeitura. Aí saiu o concurso, eu prestei o concurso, passei nos concursos, em todos os segmentos eu passei na educação infantil, educação fundamental e tudo, e fui trabalhar, escolhi lá o CEMO 6. Saí da creche do Vila Norma, onde eu estava trabalhando de recreacionista, e fui Foi lecionar. Fui lecionar lá. Nossa, apaixonada, né? Eu estava assim, apaixonada. E, na verdade, eu, quanto professora, né? Eu era muito pentelha mesmo. Eu gostava, em sala de aula, fazer bagunça com os alunos. Eu já começava a ensaiar teatro, música, que eu adoro música. Eu adoro cantar, eu tinha o coral da escola. Aí, né, o talento do Johnny. Então, vai... Aquela coisa de cultura, e as crianças gostavam. E essa era uma forma legal, tanto na educação infantil quanto no ensino fundamental, as crianças desenvolviam assim, ó. E eles amavam na sala de aula. Então, eu nunca tive o problema com pai, com mãe em sala de aula. Né? Assim, de preocupada. Eu chamava para conversar, a gente tinha uma conversa legal. Daí, eu dei aula na EJA também, à noite. Foi quando, em 2006, que se iniciou um novo mandato de prefeito, né, que teve uma inovação assim, na educação municipal de Salto. Uma reorganização. Foi o primeiro ano que o Teteia foi secretário da Educação e era o Geraldo Garcia, acho. Era o Geraldo Garcia, de prefeito. Beleza. Teve essa reorganização. Aí eu trabalhava meio período dando aula e meio período na coordenação. Certo. Foram os primeiros coordenadores que foram se formando. Depois, fui para assistente de direção.
Teve todo um caminho. Teve todo um caminho. A gente não pode querer dar um salto maior que a perna. Tá. A gente precisa primeiro subir degrau por degrau e tendo conhecimento das coisas. Se conhecendo onde você está e estudando. Certo. E sempre estudando. Aí aqui em Salto eu fiz pedagogia, fiz pós-graduação e graduação em gestão escolar, né? E eu sou uma pessoa que eu adoro ler. Então, eu leio muito, um pouco de tudo. Um Certo. pouquinho de tudo. E gosto também de documentários. Então, o que eu via de extraordinário, o que eu via de diferente, eu levava para a sala de aula, né? E gostava de partilhar também com umas minhas amigas. Tudo bem, fui para a direção da escola. E você chegava... Uma curiosidade. Diretora de escola. Chegava a que horário e saía a que horas da escola? Tinha horário para entrar e sair? Então, acho que você ficou lá comigo umas vezes, hein, Grazi? Me fazendo companhia. É, isso mesmo, porque os pais vinham buscar os filhos. É, exatamente. Você ficou lá comigo algumas vezes. Conselheira tutelar que ia mão na obra, né? É. Então, a gente entrava geralmente assim, 7 da manhã, saía umas 11 horas, assim, quando eu tinha a EJA. Aí depois, na minha escola, não teve mais a EJA. Mas, quanto diretora, foi o meu maior desafio. Eu imagino. Ai, Jesus. Administrar gente, O que eu faço? Gente, ser diretora de escola não é você chegar e só sentar numa cadeira. Você vai administrar uma escola. Isso significa que tem PDDE, tem dinheiro não sei do quê, tem dinheiro para isso, tem dinheiro para aquilo, verba isso, verba aquilo, e você tem que saber aprender organizar. a entender de finanças, né? Aprender a entender de finanças. E isso a Secretaria da Educação sempre nos apoiou, assim, a Secretaria da Educação de Salto. Eu admiro muito, porque todas as pessoas que passaram por lá são pessoas assim que fazem com amor, né? Então, a gente aprendeu muito, a gente foi muito cursos, muitas formações. E depende de cada um. Se você quer ou não quer fazer direito, se você quer ou não quer fazer certo. E a Cleo, com esse trabalho dela, ela foi reconhecida e ganhou prêmios. A escola dela também ganhou prêmios, né, Cleo? Muitos. Bom, ai, modéstia à parte. Olha lá. Todos os projetos que tinha, sim, mesmo fora, eu pesquisava lá, eu com as meninas tal, nós vamos participar. E o engraçado, Grazi, que você não sabe, eu inventava as minhas loucuras e as professoras e funcionários vinham todos atrás. Ai, que bom, abraçavam, né? É que você é uma pessoa do bem, então você agregava pessoas. Vamos, Cleo, vamos fazer isso, vamos. Então, nós ganhamos, sim, nós ganhamos vários. De amostra estudantil de teatro, nem se fala. Olha lá. Ganhávamos todas, praticamente. Né? Então, eu fui a primeira escola a começar a participar da Mostra Estudante de Teatro, ainda quando era lá no GAO, no teatro pequenininho, lá, bonitinho. Conquistamos o prêmio Construindo a Nação. Eu não acreditei que era um prêmio do meio ambiente. Nós trabalhamos com horta, com biodigestor, dentro da escola. Foi maravilhoso e não foi uma coisa pequena. Então, nós ganhamos a nível Brasil. Nós ficamos em segundo lugar. E é uma escola da periferia. Então, exatamente. E como eu fiz para trazer esses jovens da periferia comigo? No início, principalmente, trazer os pais para que trabalhassem comigo. As pessoas precisam ser ouvidas. Ouçam a dor delas. Ouçam as problemáticas delas um pouquinho. Então, era isso que eu acho que eu consegui ter esse diferencial como diretora. Uma escola da comunidade. É uma escola da comunidade. Conheça a sua comunidade escolar. Porque a educação vai além dos muros. Não adianta ser só ali dentro da escola. Esse é o objetivo da educação. Sim. Se você ensina só ali e não leva além dos muros,
Faz com que a criança se sinta contagiada e saia para fora. E o pertencimento, né, Cléo, dela? A família pertencia àquele núcleo escolar. Sim, exatamente. Então, olha, a escola nunca foi roubada, a escola nunca foi pichada, a escola era muito bem cuidada. A comunidade cuida daquilo que ele sente pertencente a ele. Exatamente. Isso é importantíssimo. É uma das coisas mais importantes que eu acho. E os desafios enfrentados quando você vê o mundo tecnológico hoje, toda uma sociedade que o celular está indo para dentro das salas de aula, né? O tablet se faz, talvez... Eu acredito até que o tablet é uma necessidade hoje. A tecnologia não tem como mais a gente se distanciar dela. Tem que ter limites. E a questão da idade com conteúdo. Você que é vó hoje, né? Sabe, eu como mãe, tenho uma filha de 7, a Zipra, minha fofa lá, tá em casa nesse momento assistindo o vídeo ainda, mamãe. Tem que curtir. E o Cassiano, que é um adolescente de 12 anos, eu me coloco como... O que fazer? Porque a educação na minha época era muito diferente. Eu também estudei numa escola periférica, pública, de bairro. E o professor, ele chegava em sala de aula com muito entusiasmo, com muita dedicação, com muita vontade. Era cursos que os professores faziam, desde o normal, que era o magistério, né? Tinha o magistério no técnico. Sim. Depois se fazia faculdade. Eles escolhiam a área de especialização e queriam prestar concursos. A profissão de professor era uma coisa que eles tinham que estudar muito, porque eles sabiam da dificuldade para ser inserido nas escolas que eles queriam escolher, que eram escolas, né, que tinham pontuação melhores. Eu lembro disso. E eu estava na escola da periferia, mas ali a gente tinha a questão dos cuidados com os equipamentos escolares. E eu fui pegando a transição, porque até então não tinha a reprovação continuada. Não. A aprovação continuada, na verdade, né? Que acabou com o ensino. Do meu ponto de vista, tá? Me com desculpe o ensino aos educadores. O ensino continuado, exatamente. Que seria a reprovação. Sim. Na minha época, eu tinha que estudar muito para poder tirar uma boa média, para poder passar. Tá? É uma situação... É algo que eu acho que o Estado talvez tenha falhado. Eu digo o Estado de São Paulo. Eu acho que essa questão... não sabiam fazer uma seleção dos alunos, que não precisava ser feita, na verdade. E aí, assim, passa todo mundo. E não é isso. A inclusão é a gente dar educação diferenciada para aqueles que precisam. Do ensino diferenciado, de recursos. Mas não é você aprovando todos os alunos e tirando o desafio que nós vamos fazer com que a criança... Pelo menos é o meu ponto de vista. Pode ser que eu esteja errada, que você que é educadora, tá? De fora. Que você vai estimular o aluno a se dedicar e querer estudar. Eu fico com essa dúvida. Você acha que aprovando... Agora, né, fazendo uma pergunta já da minha curiosidade, do meu ponto de vista, que talvez eu esteja realmente muito enganada, mas é aprovando todo mundo que a gente consegue sanar o problema da deficiência na educação? Não. Eu não acho só que você está... Essas falas, a sua fala é a fala de muitas mães que vinham até a gente. Mas o que acontece? A gente não pode... Claro, a tecnologia está aí, tudo inovou, é tudo muito novo, né? Só que nós não podemos deixar de lado o que foi. Pode-se sim. Uma vez eu estava numa palestra de Madalena Freire e ela disse: o velho não pode ser descartado. O velho ele tem que se agregar ao novo. Eu aprendi com a cartilha Caminho Suave. Sim, eu mas também. Você disse para mim, hoje em dia, qual é a criança que você vai dizer para ele que o cachorro bebe água na cuia? Você acredita que eu comprei a cartilha Caminho Suave para todos os meus filhos? Aí fiz em casa. Você fala, aí não é a realidade da nossa criança de hoje. Que você vai ensinar e fazer o B da barriga. Não é, porque tem outro... Eles Exato. ampliam um novo horizonte. E a questão da reprovação é o seguinte. Não deveria ser... Eu não concordo e, ao mesmo tempo... com uma parte, e ao mesmo tempo eu concordo com uma outra parte. Tá. Eu não concordo com a parte que a criança,
como era na minha época, eu não sei na sua, que a gente praticamente levava puxão de orelhas do professor, levava cascudo do professor, porque você tinha que saber... Já usei até o chapéu de burro atrás da porta. Isso, já que você tinha que decorar a tabuada, que você tinha que ficar de castigo, que você tinha que decorar, você tinha que estudar geografia, aquelas coisas que não faziam parte da sua realidade. Tinha um professor de história aqui que jogava pagador no aluno. Exatamente. Então, tudo isso. Beleza. Não é assim, não aprende. Sim, também acho. Que hoje a criança tem... Lá que inicia, desde a creche, com a educação infantil, e vai com a educação infantil, ela vai indo... Eu me realizava. Porque eu estava aprendendo com elas tudo aquilo que eu não aprendi. E eu ficava muito, muito feliz, quanto diretora, quando eu ficava no pátio, no parquinho, espiando as professoras, a forma que elas estavam... Muitas pessoas acham que é somente o brincar, que você está brincando, não está fazendo nada. Você precisava de ver o que saía da boquinha daquelas crianças. Sim. Na brincadeira do faz de conta. Não, eu sou super... A cada movimento, a cada cor citada, a cada brincadeirinha. Lúdico, né? Lúdico, aquela coisa maravilhosa que a criança tem. E detalhe, ela leva aquilo que ela aprendeu ali brincando para a sala de aula. Sim. Aí a professora faz o registro. Então, aí ele já começa a criar todo o vocabulário dele, exclusivo dele e num coletivo. Fundamental. As crianças vivem e aprendem tudo aquilo que é necessário para que elas possam crescer e ter autonomia como cidadãos. E dentro de uma realidade deles hoje, que não é lá longe. Claro, vieram os tablets, vieram o celular. A gente tinha, sim, às vezes um probleminha, um outro que a criança levava em sala de aula. Mas eu digo para você, se aproveitássemos a favor a tecnologia, o celular a favor, igual muitas professoras faziam isso. Sim. Elas trabalhavam, elas realizavam projetos para se trabalhar aquilo que não, o celular que o aluno trazia, trabalha com pesquisas para a realização das coisas. Vieram os tablets para a escola, facilitou muito a vida do professor. Então, você acha que precisa ter essa... medir, né? Precisa ser usado a tecnologia, mas o método tradicional também. Agora, minha pergunta. A escola privada, ela reprova o aluno se ele não conseguir a média. E a escola pública não reprova mais. O que nós estamos fazendo? Nós estamos desclassificando a capacidade de um aluno de escola pública e valorizando o aluno da escola privada? Ou será que, se houvesse a reprovação, nós teríamos um ensino público mais qualificado? Olha, Você pegou essa mudança, né? Eu peguei toda essa mudança. Só que, qual é a diferença de uma escola privada com uma escola pública? Você deu aula nas duas, né? Ao meu ver. A escola pública, ela visa realmente, não que a escola privada não faça isso, tá? Sim. Mas a criança está lá, você sabe que é a maioria da periferia, né? Já tem todas as dificuldades dela. Então, a escola pública, ela também faz a sua avaliação contínua e ela valoriza a cada item que... Por exemplo, eu sou boa em cantar. Eu sou boa em história, eu tenho muitas habilidades. Eu não sou boa em matemática. Isso é sério. Para eu tirar nota em matemática, em linguagem, eu sou maravilhosa. Nas coisas culturais, maravilhosa. História, educação artística e tudo mais. Arte, Mas eu não me dou bem em matemática. Seria justo eu me reprovar somente porque eu não fui bem
não sou bem em matemática e eu tenho todas as outras habilidades com uma nota 10? E só porque eu tenho uma média 5, 4 em matemática? Não seria... É isso que a escola pública faz. Aí, o que ela faz? Se a criança é toda avaliada, não é fácil assim, tudo bem, vai, passou. Não é assim que funciona. Sim. Tem toda uma avaliação, tem todo um conselho, tem todo um consenso dos pais. Se o pai insistir, não, eu quero, vem, aí a gente parte para a Secretaria da Educação, vai supervisores avaliar se realmente aquele aluno ele tem que ser reprovado. Se realmente ele vai... Não é simples, tão simples assim, quanto as pessoas que não têm esse conhecimento do que acontece dentro de uma escola, juntamente com a Secretaria da Educação. Isso perpassa muitos e muitos conselhos. Boa. Então, eu não tinha esse conhecimento mesmo. Exatamente, mas isso acontece, ocorre. E aí... Se os pais estão de acordo, se a Secretaria da Educação, juntamente avaliadas com os professores, com a direção da escola, com a coordenação, ele tem capacidade. E de que forma nós vamos trabalhar com esse aluno o ano seguinte? Além daquele livro didático de sala de aula normal, a professora vai trabalhar com esse aluno que, no fundo, depois acaba até se estendendo para os demais. Ela vai trabalhar com as dificuldades dele. Ele vem para um reforço escolar. Ele vem em um outro período contrário para um reforço escolar. Bacana. E quanto a isso... E a gente precisa muito que os pais, sempre precisou, que os pais estivessem atentos e cientes disso e participassem. Entendessem que o filho dele precisa. Então, e o reforço escolar na rede pública. E qual que é a sua sugestão para a educação? Nós temos, então, esse gargalo da questão da tecnologia que precisa ser inserida nas escolas, mas nós não temos, talvez, o recurso suficiente ou o recurso que temos não está sendo bem distribuído para chegar a todos os alunos. Mas se você tivesse o poder, né, de fazer algo pela educação hoje no Brasil e pela sua vivência da escola privada, da escola pública, o que você faria? O que você acha que falta? Formação e valorização dos professores. Tá. A formação dos professores e a valorização e consciência dos nossos governantes, presidente, de que a educação é que salva. Sim. A educação é que leva o cidadão a se tornar realmente um cidadão. Sim. É o aprendizado, é o conhecimento. Então, hoje, não só como um todo, os professores são desvalorizados. Muito. Sempre foram. Muito desvalorizados. Sim. Então, e o professor não tem o suficiente... E não é só da questão do professor ser desvalorizado, só para complementar uma questão que eu vejo. Não é só questão salarial. Não. A desvalorização do profissional da educação, ela vem até mesmo da falta de uma assistência médica diferenciada. Eu sempre achei que o professor ele precisaria ter um suporte psicológico. Então, ele ter profissionais, clínicas conveniadas com o Estado, com o município, para poder atender os professores. Gente, tem professor que dá direito, pelo menos. Então, uma parceria que fosse. Já que não pode, talvez, um convênio, porque o convênio tem que licitar, mas eu acho que realmente todo servidor público tem que ter uma boa assistência de saúde, é o mínimo. Ele tem que ter, porque ele vai ficar doente. Quando ele ficar doente, quem vai assisti-lo para que ele esteja bem, para poder atender os munícipes, a comunidade? Então, é uma necessidade, né? Mas o professor tem que ter um atendimento psicológico, um atendimento terapêutico, porque o professor ele passa muitas horas na sala de aula. Tem professor que dá aula em 3 escolas. Agora que a escola é semi-integral, é praticamente integral. Então, ele entra 14 horas, sai às 21 horas. É uma vida dentro da unidade escolar. Porque ele não... E com 40 alunos... Porque ele não ganha o suficiente. Com 40 alunos, não é? Numa sala? Então, são 40 alunos numa sala de aula, em média. Um professor que trabalha 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Um professor que fica, em média, 8 horas
dando aula. E muitas vezes ele precisa complementar porque ele ganha por hora e a carga horária para ter um salário razoável ao final do mês, para poder pagar combustível para se dirigir até a escola, porque o professor não escolhe muitas vezes onde quer dar aula. E geralmente ele é mandado distante da sua residência. É então, o que sobra pela pontuação. Não é? Ó, deslocamento, vestimenta, professor. Não tem uniforme, gente. O professor todo dia tem que estar com uma roupa, tem que estar apresentável. Então, ó, vestimento, alimentação. Tudo bem que a escola às vezes tem refeição, mas a alimentação desse profissional, a saúde mental desse profissional. Então, se a gente for pensar em todo investimento que quem escolheu ser professor faz para poder exercer o exercício do educar, ele é muito alto. E aí, realmente, o salário no final do mês não paga nem as contas desse profissional. E o professor faz com amor. Eu sei. Professor, olha, eu posso dizer da rede municipal de Salto que eu conheço muito bem. Sim. E os professores se doam. Não é pelo salário. Sim. Eles fazem por amor. Eu acredito. E eu tenho orgulho. Eu acredito ainda na educação. Quando eu vejo as minhas amigas professoras, as minhas amigas diretoras se doando, trabalhando, fazendo coisas... Porque aqui em Salto, na educação, a gente temos coisas lindas. Está 100%? Não está. Acho que em lugar nenhum. A gente não alcançou ainda a excelência, a eficácia de que precisa para uma educação. Mas não é porque a humanização que trabalha, o humano que está ali, não quer. Sim. É porque ele não tem condições, ele não tem investimento. Ele não tem investimento. Ele não tem condições. Eu sei. Para realizar e muito mais. Eu imagino. São essas situações que a gente precisa estar dialogando, e esses encontros como esse nosso de hoje, ele tem tanta potência. Porque a partir do momento que nós verbalizamos e chamamos a atenção de uma sociedade, porque a família também, muitas vezes, leva o seu filho para uma escola e acha que ali é a salvação do filho. Exatamente. Olha, eu não consigo educar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer outras coisas, eu tenho que ganhar o mundo, eu tenho que me realizar, mas eu fiz um filho e está aqui. Escola, eduque, por favor. Aí a escola, além da educação formal, ela tem que dar educação moral. Não. A escola é para dar educação formal. Lógico, se trabalha o cidadão, se trabalha, né? Porque os professores... regras. Essa regra, como a Cléo disse. Pelo menos, com licença, por favor, muito obrigado, isso. Não, às vezes chegava até a gente, mas ele não arruma cama e nem em casa, ele não faz isso, não pega um copo, viu? Espere aí. Aí esses... A educação é de casa, tem que trazer para cá. Exatamente. Para ele vir para ter o conhecimento. Ter conhecimento. A educação formal. O professor, ele não vai educar. E hoje, o que eu vejo muito, o que já a gente sofria um pouco, acho que tem muito, né? A criança, ela é reflexo do adulto. Ela é totalmente imitação do adulto. O que o adulto faz, a criança faz. Ela vai reproduzir. Se na casa ela tem um respeito pelo próximo, ela vê os pais, ela presencia isso, você respeitar o seu próximo, você ser educada com uma visita, você ser educada com alguém que bate no seu portão, sim, a criança vai seguir a mesma coisa. Agora, veja bem, se a professora dá uma tarefa para o filho, a professora manda um bilhete que o seu filho não se comportou na escola. Ou manda um bilhete para os pais que o seu filho precisa vir limpinho para a escola. Não importa a roupa, que tem uniforme. Não precisa ser... O uniforme tem que estar limpinho, que ele tem que vir, pelo menos, tomadinho um banho, cheirosinho. Aí a professora não vale nada. Os pais falam isso na frente dos alunos, das crianças. Sim. Desvaloriza a próprio dentro de... Ela não manda em você, o que ela está pensando? Ela não faz nada, acha que eu não faço nada, que eu tenho que trabalhar, E por aí vai. O professor precisa ser tratado com muito respeito. Exato. E eu vejo que hoje, com a inclusão... o professor vai ter um aluno autista na sala de aula. Mas esse professor, ele foi preparado para receber essa criança autista?
ele precisa de um auxiliar de sala, porque como que ele vai dar atenção para aquela criança e ao mesmo tempo para os outros? Sim. Então, antes da gente criticar o trabalho de um professor, que eu falo sempre, eu não critico, jamais. Eu tenho gratidão aos professores, porque o que eles fizeram na minha vida, me ensinando, tendo paciência, ainda mais eu que venho de uma família onde eu fui a primeira a concluir o ensino superior, onde eu tenho dislexia, eu imagino o quanto de trabalho que eu dei para meus professores, minhas professoras. Eu sempre fui muito criativa, mas eu falava muito, era aluna do fundão e o professor ficava muito bravo. Então eu ficava de castigo, eu era muito prestativa, tinha festa na escola, lá estava eu, Cléo. Mas que eu irritava os professores. Gente, eu tive aula com a Luzia de história. Nossa, acho que a Luzia jogou os apagadores em mim várias vezes. Então, e hoje a educação, eu vejo que os pais, eles querem... não podem... Assim, o bullying tá aí, certo? Acho que o respeito entre todos, né? Dentro da escola. Sim. E o professor tem que estar atenado a isso. A questão do bullying, a questão das redes sociais... Mas o pai e a mãe têm que respeitar o professor. Tem que ter a gratidão por esses profissionais. Porque a criança passa mais tempo dentro da escola do que muitas vezes dentro do convívio, dentro de casa. Aí, se os pais não falam bem do professor, Isso. se o pai maltrata o professor, você vai esperar o quê? O aluno vai amar a escola? Ele vai gostar de estudar? Ele vai querer estudar? Ele vai se interessar por aprender? Ele não vai. Ele não vai. Não é? Você sabe que eu aprendi com uma pessoa que ela falou: a criança que te recebe bem na casa dela é porque naquela casa os pais falam bem de você. Exatamente. A criança que te recebe mal, você pode ter certeza que naquela casa eles falam mal de você. Então, que criança sincera, né? Sim. E criança não esconde os sentimentos. Não. Eles falam. Não. É isso mesmo. Cléo, a nossa entrevista acho que já está chegando ao fim. Os diretores estão ali. Mais uma vez, esse programa, esse projeto, ele está existindo graças a uma pessoa que também apareceu de repente na minha vida, duas, na verdade, e que acreditaram no meu potencial, que são mulheres, e que acreditaram que a Grazi poderia fazer um pouco mais e contribuir com a sociedade. Então, é a Daniela Martins, que é uma amiga, uma professora também, e que é uma mulher que trouxe aí para minha vida, eu falo, o sal é o que dá o sabor, né? Eu que adoro comida. Então, o sal da terra, eu tô tendo um sal a mais na minha vida. E sou muito grata. E a Leile Camargo, que veio para ser minha coach de voz, para me ensinar a falar, me posicionar com a minha voz. E que vem aí me levando para outros lugares que eu nunca imaginei. Então, esse podcast, o Pod Grazi, né? Ele tá acontecendo porque pessoas acreditaram em mim. E eu falo, a nossa vida, ela não pode ser limitada. Sempre dá tempo de sonhar. Não. Eu sei que agora você passa por alguns momentos, né? Questões de saúde, cuidando mais da sua saúde. Mas eu falo para você uma mensagem e deixo para as outras mulheres. Não parem de sonhar. Sabe? A gente não para. Não podem. Tenham objetivos, porque cada sonho Sim. nos faz ultrapassar mais limites. Eu sonhei em ser mãe, eu sonhei em casar. Eu falo que eu sou meia conservadora. Ai, tá? mas A eu juventude. também. Era o meu ideal. Eu sonhava em casar assim. Eu falava mãe, que eu queria netos. eu queria ter um companheiro. Casar de véu e grinalda foi um fator. mas eu sonhava em ser mãe. Eu queria ter vários filhos. Deus me deu 2. Eu tive abortos aí, sofri 3 abortos espontâneos, infelizmente, né? Quase faz. Que são coisas que mulheres passam. Sim. Não priorizei minha profissão. A profissão foi uma coisa que foi acontecendo na minha vida. Eu fui me envolvendo com a vida das pessoas com muito respeito. Então, eu falo, a educação, a força de vontade, a coragem transformou minha vida. Então, esse programa, com a direção do Rodrigo, da Lili Camargo, ele surgiu com esse desejo da gente conseguir fazer com que mais mulheres, independente dos seus impedimentos, vocês consigam alcançar os lugares que sonham. Estarem na onde sonham. Porque quando a gente conquista um sonho, não é gostoso? Maravilhoso. Ai. E não desista. É bom demais, E né? não desistam nunca. Jamais. Eu que tenho agora um sonho, agora eu quero estar onde é um lugar que foi feito para homens, eu quero estar na política também. Eu quero contribuir com isso. Isso mesmo. Porque precisa de mulheres fortes, assim porque como meu você. pai me ensinou que a política não era um espaço para mulheres.
Não, Meu pai me ensinou sim. isso, mas hoje ele Mas fica muito sim. orgulhoso da filha dele. A gente conversa. É sim. Mas Então. eu cresci ouvindo isso, que a política era um espaço para homens, né? E que as profissões para mulheres eram a gente servir, a gente ser cozinheira, a gente ser faxineira, a gente ser arrumadeira, a gente ser dona de casa, ser professora, né? Mas professora não universitária. Não é verdade? Sim. Era professora de educação infantil. É isso aí. Na minha época, assim, aprendi até bordar no magistério. Eu aprendi a se bordar, porque tinha que ser uma mulher fina. Isso, não, mas elegante você é, eu sempre achei. Sempre muito elegante, Imagina. muito bom gosto. Imagina. Bem, nós estamos chegando ao fim da nossa entrevista. Nossa entrevista não, nosso bate-papo, tá? Bate-papo, Tá. porque amigas conversam. Exatamente. Entrevistas a gente deixa para os programas de TV. Nós não somos um programa de TV. A gente é o Pod da Grazi, onde aqui a mulher pode, onde o ser humano pode fazer a diferença. E pode falar o que quiser. Pode sim. Se tem alguma coisa para falar, eu vou abrir. O microfone é seu para fazer as considerações finais. Se você quiser deixar a rede social, pode deixar para as pessoas te conhecerem um pouquinho da sua história, tá? E assim, a Cléo é a mãezona, é a diretora, é um ser humano incrível. E eu fico muito feliz pelo que você fez em ter vindo hoje bater esse papo comigo, porque eu sei que você está aí enfrentando algumas batalhas e que Deus vai te honrar e te dar aí mais uma vitória, tá bom? Tá bom. Tamo juntas na torcida. Muito obrigada, Grazi. Eu também, assim, eu agradeço de coração essa oportunidade, né, que você está me dando. Te admiro muito como pessoa, como profissional. Eu sempre te admirei. Você esteve junto comigo, assim, nos meus piores momentos de início de carreira, né, quando eu não sabia muito o que fazer, principalmente com crianças, né, que a gente tinha que envolver o conselho tutelar, e você estava lá. E eu sou grata pela cidade de Salto. Conheço sua família também, algumas pessoas, membros da sua família. O seu pai já se envolveu em muitos projetos comigo também, na direção de escola. E eu sou grata à cidade de Salto, que me acolheu, né? Fui indicada várias vezes e tive muitas homenagens, reconhecida pelo meu trabalho, apesar de ser negra, como você disse, não é fácil, né, Grazi? A gente conquistar o nosso espaço quando se é uma mulher negra, e que a gente tem que lutar muito, 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 tem que se proteger também, né? Se cuidar da nossa segurança também, com fortaleza. E eu agradeço muito de coração por estar aqui, por poder falar um pouquinho. Poderia falar mais alguma coisa. Me desculpem se ficou alguma coisa a desejar. Tá linda. Tá? O Gabriel vai ficar super orgulhoso. Né? Meu fofinho. Isso. Esse é o material que é para você ter mesmo, para você distribuir para sua família entender a sua história, sabe? Saber o quanto que você lutou, o quanto que você foi persistente, resistiu também, porque nós, mulheres negras, nós resistimos, sim. E a sua persistência, tá? Essa honra que Deus te deu, essa capacidade incrível de educar, é uma dádiva. Então, assim, muito obrigada, né? Com muita satisfação. E obrigada a você que está aí nos assistindo, que nos acompanhou até esse momento. Dá uma curtida, compartilhe para que mais pessoas possam seguir o Pod Grazi e para que possamos fazer com que essa corrente do bem se multiplique. E eu falo sempre, sabe, Cléo, que as pessoas precisam cuidar da sua saúde, mas também da saúde de quem você ama. Exatamente. E quando a gente fala em amor, é cuidar da nossa cidade também. É isso. Uma extensão da casa da gente, é a nossa cidade, né? É isso aí. Então, muito obrigada, minha amiga. Obrigada essa super produção. E até o próximo Pod Grazi. Muito obrigada.